Apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo do programa Companhia do Esporte, estamos chegando com mais uma edição, amigo internauta também que acompanha nosso programa, grande abraço, na próxima hora nós estamos juntos aqui para falar do esporte da nossa cidade. E vamos começar falando do futsal. Vitórias das duas equipes do Pio Futsal no final de semana. O time masculino jogou no Oscar Pereira, venceu a equipe do Toledense por 8-2, conversei com o Fussa ainda há pouco, o Fussa falou, ufa, até que enfim deslanchamos, né? Na semana passada a gente trouxe o Fussa aqui, ele falava pra gente do empate contra o Pinhão 1-1, 52 finalizações do time do Pio para fazer um golzinho só, e Pinhão, que praticamente não chutou a gol, foi lá e acabou empatando o jogo. Daí o Fussa acabou conversando com a gente, olha, até que enfim deslanchou. O Pio Futsal, que continua na terceira colocação, na chave bronze do Campeonato Paranaense Masculino. São João, que teve vitória nesse final de semana, subiu para a primeira colocação, tem 16 pontos, Pinhão 14, o Pio tem 11 e se distanciou um pouquinho de Cantagalo, que venceu no final de semana e será o próximo adversário da equipe pontagrossense. Cantagalo está na quarta colocação com 7 pontos, mesma pontuação do Toledense. Próximo compromisso da equipe do técnico Wilson Bian Júnior acontece sábado que vem, Cantagalo e Pio Futsal, jogo para se buscar pelo menos um pontinho para manter essa distância e, no mínimo, a terceira colocação garantida para a próxima fase do Campeonato Paranaense de Futsal Masculino da Série Bronze. E quem se deu muito bem no final de semana foi o time feminino. Confira! Pio Futsal e Cascavel fizeram neste domingo o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense Feminino. Com a quinta melhor campanha na competição, as pontagrossenses realizaram o primeiro confronto em casa para decidir em Cascavel quem avança para a semifinal da competição. O time da técnica Jussiandre começou melhor a partida, exigindo boas defesas da goleira adversária. Aos poucos, Cascavel equilibrou as ações, mas foram as donas da casa que saíram na frente. Aos 8 minutos, no rápido contra-ataque, a bola sobrou para Andriele, que de primeira fez 1-0 Pio. Ainda dentro do mesmo minuto, na cobrança de falta ensaiada, Andriele de novo deu o toque sutil e marcou o segundo do Pio Futsal. A partir dos 10 minutos, Cascavel foi para a pressão, criando ótimas oportunidades de gol. Só que não aconteceram porque a goleira Rafa promoveu grandes defesas. Ela só não conseguiu segurar a pancada de Gabriela no tiro livre direto aos 19 minutos. 2-1 foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, Franciele aproveitou o tiro de canto e deixou o jogo em igualdade, 2-2. Aos 5 minutos, em mais uma bola de velocidade, Andriele tocou na saída da goleira. 3-2 Pio. Aos 9, Franciele fez bom o trabalho de pivô. O chute saiu rasteiro e mais uma vez Cascavel chegou ao empate. Aos 11, as visitantes já haviam estourado as faltas coletivas. Yasmin não perdoou a chance do Pio. 4-3. A noite era de Andriele. Depois da rebatida, ela tocou por cobertura, fazendo o quinto das pontagrossenses. Um golaço e, enfim, um pouco de fôlego na partida. Os dois times seguiram jogando aberto. Aos 18 minutos, Andriele recebeu dentro da área livre de marcação. Caixa e o Pio fazia 6-3. Um minuto depois, Rafa lançou na área e Danise jogou contra o Patrimônio. Pio Futsal 7-3. Antes do apito final, na cobrança de escanteio, Cássia chegou para completar. Final de partida, Pio Futsal, com vantagem no mata-mata das quartas de final. 7, Cascavel 4. Nos estúdios da TV Vila Velha, a técnica Jussiandre, também
a capitã interina ou definitiva, quer dizer, uma história que está rolando aí dentro desse time, que a Jussiandre vai definir mais para frente. A Tati, que também jogou ontem, belíssima participação. Prazer estar recebendo vocês aqui, com certeza vocês com um sorriso lá perto da orelha, né? Ótima vitória nesse domingo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Benhur. Uma excelente vitória no domingo para entrar com o pé direito aí nessa primeira fase das quartas de final. Que bacana. Tati, qual foi a sensação de ser capitã da equipe? Nossa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Nossa, sou um pouquinho experiente, né? Mas é diferente. Por mais que eu tenha a característica sempre de estar ali, de estar falando, de estar orientando, mas ontem parece que você incorpora você tem que ser firme, você tem que chamar, você tem que vibrar. Então eu gostei muito da experiência. Não tinha vivido ainda nessa minha vida futebolística ser capitã do time de Ponta Grossa. Na verdade, acaba sendo uma segunda técnica, né? Sim. Você é justamente o elo entre a equipe e a treinadora, né? Sim. Que bacana, viu? Agora, nós tivemos um lance ali, até eu comentei na matéria. Vocês fizeram 2-0 e pressão danada nos 10 minutos finais do primeiro tempo. O que aconteceu ali, Jussiandre? Eu acho que o 2-0 deu uma posição mais confortável para a gente dentro de quadra. O futsal é muito dinâmico, né? Então, tinha uma menina mais experiente em Cascavel, que era a número 9, que não havia jogado na primeira fase, e ela acabou dando um pouco mais de dinamicidade à equipe de Cascavel, o que fez que a gente estourasse as faltas. Então, as meninas tiveram que tirar um pouco o pé para que a gente não fizesse mais faltas. E aí acabou estourando ainda 2 vezes, elas tiveram 2 oportunidades e acabaram convertendo uma, né? E aí é o finalzinho do jogo mesmo, é aquela baixa da adrenalina, né? Que é uma coisa que a gente tem procurado sempre manter mais alta para que a gente não sofra tanto no final do primeiro quanto no final do segundo, né? Também que no segundo aí a gente conseguiu abrir uma boa vantagem e deslanchou, né? Agora até os 3-3, Tati, o jogo funcionava mais ou menos equilibrado, né? Onde é que você entende que encontrou-se a chave para a vitória? Porque até o momento 3-3, o jogo equilibrado, né? Não, estava muito equilibrado, tinha ataque dos dois lados, né? Era ataque e contra-ataque. Só que a nossa equipe estava bem certo, que a gente tinha muito mais velocidade. Era encaixar um contra-ataque que o nosso aproveitamento nos contra-ataques, desde o começo do campeonato até hoje, melhorou muito. Então a gente consegue matar o jogo. Então era 1, 2 bolas, que daí o time, parece que também, não sei, fisicamente o nosso time no segundo tempo estava mais inteiro que o delas. Então com isso a gente conseguiu 1, 2, 3 contra-ataque, abrir os placares e daí fomos só controlando a partida. Nesse quesito, você acha que o time vem num crescendo também na parte física para aguentar, especialmente jogando numa quadra 40x20 aí, para aguentar um jogo forte como foi esse? Sem dúvida, porque a gente dá para a gente vê, nosso primeiro jogo lá em Londrina, que a gente teve os 10 primeiros minutos muito bons, só que a gente não aguentou fisicamente. Hoje eu acredito que a gente enfrentar Londrina não vai ser da mesma forma, a gente vai ter mais, o nosso preparo físico está melhor, o time está mais entrosado, está mais encaixado, principalmente a defesa, que a gente encaixou bem uma marcação, vai dar bastante trabalho ainda. Jussiandre, você falou, a Tati também falou de velocidade. Essa pode ser uma arma aí a ser usada em Cascavel no jogo de volta? Com certeza será. O time delas é um pouco mais lento, é um pouco mais técnico, né? E a gente tem que aproveitar essa velocidade. A gente treina bastante essa questão de contra-ataque e aproveita a amplitude que tem o Oscar Pereira para isso, né? Para que as meninas ganhem condicionamento físico. Aí pega uma quadra um pouco menor, a gente já ganha também um pouco mais em físico, né? Nessa duração aí dos 20, né? Como é cronometrado, dá cerca de 35, 36 minutos para cada lado, né? Porque a gente não perca esse pique durante a partida inteira. Você já fez um levantamento das dimensões da quadra que vocês vão jogar lá em Cascavel ou não? Então, a gente não sabe ainda se joga em Cascavel, porque Cascavel perdeu o mando de campo. Esse time aí perdeu o mando Perdeu de campo? por conta de uma briga na primeira fase contra Toledo. Então, as torcidas brigaram e aí Cascavel perdeu o mando do jogo. Aí eu conversava com o professor lá de Cascavel, ou eles jogam em Cascavel com portas fechadas, sem torcida, certo, ou jogam na cidade vizinha. Vai depender aí de um acerto deles, eles têm esse mês ainda para decidir. Assim que eles decidirem, a gente vai trabalhar em relação a isso, né? A cidade vizinha ali com um bom ginásio seria Toledo, né? Não joga em Toledo porque a briga justamente já foi contra Toledo. Toledo não vai ceder. Não vai ceder o seu espaço. Agora, Jussiandre, como é que você vê? Claro que os resultados aí já mostram um nítido crescimento da equipe.
no momento que precisava crescer. Como é que você vê a sua equipe para jogar contra a Cascavel? Tem desfalque, tem gente com cartão, como é que está a situação? Dentro do Campeonato Paranaense, nessa fase, não se acumula cartão amarelo. Certo. Então tá todo mundo zerado para a próxima rodada. E aí a gente tem que ir com o pé para cima, né? Não adianta Sem querer... lesão? Não Isso. tem lesão, tá tudo tranquilo? Não, tá todo mundo inteiro. Tem umas indo para fisioterapia essa semana, mas tudo recuperável até... A gente só joga provavelmente 6 de outubro, então é tudo recuperável. Mas tem que entrar com o pé firme sem contar com a vitória de domingo. A gente tem que erguer a cabeça e pensar que lá é mais 40 minutos que a gente tem que ganhar. Porque empatar, ainda a vaga é nossa, né? Mas temos que ir para lá com o objetivo de vencer. É até bom a gente salientar para o telespectador que, em caso de vitória de Cascavel, haverá uma prorrogação com 2 tempos de 5 minutos. Em caso de empate na prorrogação, penalidades máximas, 5 penalidades, né? Ou se Pio vencer na prorrogação, a vaga do Pio. Tati, você imaginava, a gente até conversava antes de começar o programa aqui, que o time com toda essa reformulação que sofreu, né? Comissão técnica, jogadoras novas, o time ia voltar, disputar um campeonato em 2019 já com chances muito grandes, muito boas de voltar a ficar entre as 4 melhores do estado? Sinceramente, não. Acho que nem nós. A gente se fechou e vamos em busca. Jogar sem uma pressão, que a gente não tinha uma pressão. A gente sempre jogou a obrigação de ganhar do time adversário. Só porque, assim, teve uma reformulação muito grande, que ficou 2, 3 meninas do time passado. Então, no começo, assim, todo mundo ficava... Será que vai? Será que não vai? Até um certo desânimo para treinar. Será que a gente vai? Só que com o decorrer do campeonato, o time foi crescendo, a gente foi se fechando. Tinha mais meninas, umas acabaram desistindo, mas o grupo que fechou se uniu. Tanto é que a gente não tem problema de vestiário, não tem... É muita parceria, assim, sabe? Dentro, fora, um apoiando o outro. Eu acho que isso que está mostrando... O resultado extra-quadra está mostrando o resultado dentro de quadra. Que é essa união. Não tenha dúvida, esse é um fator importantíssimo para se, no mínimo, jogar bem. Às vezes a vitória até não acontece, mas no mínimo joga bem. Nós comentamos aí antes do programa, e eu gostaria que vocês duas, uma de cada vez, é claro, fizessem um comentário, porque eu acho que, claro, tem todo um trabalho de equipe, o resultado perfeito, mas existe uma pessoa aí que realmente fez a diferença no jogo de ontem, que a gente tem que mencionar aqui, que é a Andri, ou Andriele, como a gente sempre comenta na matéria, não só pelo jogo, mas pela história que viveu essa menina no ano passado, com acidente, ficando parada. Definam para mim esse momento da Andriele dentro de quadro, por favor. Foi um momento iluminado da Andriele nesse último jogo, até por conta realmente dessa história. Ela sofreu um acidente muito feio de moto, falava-se até que ela não voltaria a jogar, mas ela é uma menina de muita garra. A gente sabe que dentro de quadra ela tem esse poder da finalização, de resolver lá na frente. Então as oportunidades que ela teve, ela converteu 5 gols na última partida. Não posso deixar de destacar também os passes da Yasmin, que deixaram ela na cara do gol. A equipe inteira, né? Como eu disse para você... a noite era dela também. Mas o que eu digo assim, é claro que o resultado ele vem do coletivo, não tenha dúvida. O time de Ponta Grossa está muito bem, mas a gente lembra dessa história bonita que a Andriele vive, né, Tati? E para mim, ela, além de ser minha colega de time, ela é minha amiga. A gente dividia a casa, a gente morou na mesma casa por 2 anos. Então, eu vivi o dia do acidente, eu fui a segunda pessoa a chegar para socorrer ela. Eu estava esperando ela para o almoço, e ela não chegou, eu fui. Então, eu passei com ela, ela, mas a Lígia, toda essa recuperação, o choro dela. O dia que ela sofreu o acidente, ela chorava, que ela não ia poder jogar outra semana. Ela não estava preocupada, a preocupação dela é que ela estava na melhor fase da vida dela. Então ela ficou 1 ano, só que ela foi muito dedicada, ela fez muita fisioterapia, ela fez muita academia. Então hoje, o que ela está refletindo em quadro foi tudo que ela fez anterior a isso. Porque ela, se você for ver fisicamente, é a que mais se doa. Hoje, não sei, mas amanhã provavelmente ela vai estar na academia. Ela é muito dedicada, ela gosta do que faz. Então, é assim, né? O time, mas ela e a Yasmin é uma dupla, assim, que as duas, sabe, dentro de quadra, não precisa nem abrir o olho, sabe? Tem um entrosamento muito grande. Então, o resultado está vindo através disso, né? Que bacana, viu? Eu, particularmente, acabo me tornando um fã dessa atleta
Eu falo assim, na verdade o programa Companhia do Esporte, ele acompanha o futsal feminino da nossa cidade desde quando ele foi criado, há 15 anos. No futsal feminino passaram Dedinho, Bian, passei também. China, Também. Larinha, A Larinha foi o tempo. hoje Jussiandre. Eu sei que não existe um apelo, né? Não é uma modalidade, assim como o basquete em cadeira de rodas, que eu trabalho, são modalidades que não têm apelo, né? E a gente está completando 15 anos de existência e um orgulho muito grande que a gente tem é de já ter feito transmissões de futsal feminino, transmissões de finais, Ponta Grossa disputando finais de jogos abertos. Então a gente tem uma felicidade muito grande e uma crença muito legal, assim como China, Bian, Larinha, Dedinho, todo esse pessoal fez um trabalho bacana, disso que está acontecendo agora com vocês, né? Porque não é só o jogo em si, tem um aspecto muito forte de raça, de vontade de se mostrar para o mundo, né? Que pode vencer, né, Jussiandre? Tem muita coisa por detrás da quadra que a gente enfrenta. Eu, como sendo a primeira técnica mulher dentro do futsal feminino, você pega, são só mulheres dentro da quadra, por que atrás não podia ter também? E foi uma pressão muito grande no começo para nós, né? Porque a gente pegou os grandes do estado, a gente pegou profissionais, pegamos Cianorte, pegamos Telêmaco, pegamos Londrina. Que a Tati falou, hoje, se a gente pegar Londrina, vai ser outra história, vai ser outro campeonato. E a gente sabia que o trabalho ia crescer, a gente só imaginava em crescer. Então, hoje, acho que desde a nossa classificação para esses playoffs, em 5º lugar ali, tendo ganhado do 4º, que já ganhamos em Cascavel, temos mais uma partida, assim, é uma coisa que é um sentimento de gratidão, eu até falei no último programa isso, a gente faz isso com tanto amor, com tanta paixão, porque nenhuma das meninas recebe para isso. Então é uma coisa assim que para nós é muito gratificante estar nesse momento, estar nessa posição, tanta gente que desacreditou, mas muita gente acreditou. Então, a gente tem que levar firme essas pessoas que acreditaram na gente, que são as pessoas que a gente tem que levar daqui para frente e pensar só agora no próximo jogo de Cascavel, né? Com esse sentimento de gratidão, que eu acho que é a melhor é impossível. Esse sentimento aí realmente é muito legal. É a cara do esporte brasileiro, é a cara do esporte pontagrossense, esse espírito de luta. Olha, eu conversei aqui com a Jussiandre, técnica da equipe de futsal feminino do Pio, e também com a Tati, que exerceu a função, a responsabilidade, a nossa querida experiente Tati exerceu essa responsabilidade de capitã da equipe na vitória contra a Cascavel. E tem esse buraco aí agora de 30 dias, o time vai poder se preparar muito bem. Até falava com a Jussiandre, coloca essa meninada para correr, faz um amistoso com alguém aí, para não deixar a peteca cair, para deixar a coisa no pique forte, porque realmente vai ser uma batalha de primeira grandeza lá em Cascavel. Ela sabe que elas precisam vencer, em 2 tempos, inclusive, então vai ser uma história muito forte aí daqui a um mês, né? Fortes emoções. Vai ser um novo jogo a ser contado, um novo campeonato a ser estreado. A gente tem que ir com esse pensamento, né? Não tem nada a ganho. E aí esse mêsinho acaba atrapalhando um pouco, as coisas ficam um pouco mais lentas. Mas vamos tentar fazer um amistoso aí para acelerar a situação, porque a gente chega em Cascavel aí colocando o pé na bola. Maravilha, Jussiandre. Obrigado pela participação aqui. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho e essa vitória desse final de semana. Eu que agradeço novamente a cobertura e esse espaço disponibilizado para a gente. É sempre muito importante. Muito obrigada. Maravilha. Da mesma forma, titia Tati. Titia, sou a titia da galera. Titia da galera. Parabéns pela belíssima vitória. E quando eu cumprimento você, eu cumprimento todas as meninas aí da equipe, que eu sei que colocam muito sangue ali naquela quadra. Muita raça. Raça é o que não falta naquele time. Beleza, garota. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Tá ok. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando dessa audiência pública do esporte, do lazer e educação física que aconteceu na última semana na UEPG. Nós estamos, já está aqui nos estúdios o professor Miguel Arcanjo, que vai nos falar um pouquinho como foi esse evento. Nós tivemos semana passada, acompanhamos uma parte, depois tínhamos o programa para fazer, e o Miguel vai trazer para nós as informações, o que ficou definido, o que ficou delineado nesse evento aí, que com muita propriedade, por que não, trata dos interesses da comunidade esportiva, das pessoas que têm essa vontade de ver o esporte de Ponta Grossa crescendo cada vez mais, e a gente vai estar falando com o Miguel. Fica por aí, a gente já volta.
As lojas MM Mercado Móveis sabem que acreditar no potencial da nossa gente é oferecer grandes oportunidades. Por isso, a Semana do Brasil agora é também a semana da menor parcela do Brasil. E você merece os mesmos descontos incríveis das grandes liquidações do ano. Confira só, lavador Electrolux a partir de R$ 119,90 mensais. Smart TV Philips 43 polegadas, só R$ 149,90 mensais. Cozinha 4 peças com balcão, só R$ 79,90 mensais. É isso mesmo, comemore a Semana do Brasil nas lojas MM, com a menor parcela do Brasil. E se não puder pagar agora, a primeira fica só para novembro. São 60 dias para começar a pagar. Semana do Brasil é nas lojas MM, porque valorizar o que é nosso é fundamental. E ponto final. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Muito bem. Pessoal, nós acompanhamos uma parte de um evento muito interessante que aconteceu na semana passada aqui em Ponta Grossa, mais especialmente na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha hoje o professor Miguel Arcanjo de Freitas Júnior, ele que foi uma das pessoas que se envolveu nesse evento muito bacana. Inclusive o Miguel esteve dias anteriores na Câmara de Vereadores para falar cara a cara com os vereadores, fazer a convocação para que eles aparecessem nesse evento. E nós estamos aqui desprendidos da política, do lado ruim da política, porque nós tivemos lideranças políticas nesse evento, que inclusive são importantes. E eu entendo até que quando a política ela age dessa forma,
para dar uma força para a área da educação física e esporte em eventos que são promovidos por pessoas que entendem do assunto, a política ela se torna muito boa. Quando a política ela entra no lado do cara que quer aparecer na foto, mas não sabe nem o que está acontecendo, esse é o lado péssimo da política. Aliás, no nosso Brasil ele tem muito disso, né? Gente que não entende nada, falando e fazendo e usando o dinheiro nosso da pior forma possível. E daí nós temos um país assim como é o nosso país hoje, um país desconfiado, um país sem ética, um país sem moral, né? E uma riqueza tão grande, né? Na sua questão física, mas tão pobre do espírito por parte dos políticos. Miguel, não sei se funcionou como um desabafo, mas na verdade eu queria fazer a entrada para que as pessoas entendessem que o que nós vamos conversar agora é com absoluto interesse na nossa área, educação física, esporte, lazer, futuros, né, os rumos que podem ser tomados. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui nesse bate-papo e você que vai me contar o que aconteceu de bom nesse evento lá. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Beiur. Boa noite, telespectadores do programa Companhia do Esporte. É uma satisfação muito grande estar aqui e poder socializar, a partir do teu programa, um pouco do que acontece e aconteceu na noite de segunda-feira passada. Uma vez que, como sempre, você esteve conosco, mas em função do programa ser ao vivo, você precisou se ausentar. Eu gostaria de começar refletindo um pouco sobre o que você falou, né? Que eu acho que é uma grande preocupação e uma grande questão que nós temos no nosso país e principalmente no momento atual. Acho que isso veio uma crise aí ética e quando nós falamos em política, a primeira coisa que as pessoas fazem é rechaçar, é se afastar. Eu não quero dialogar sobre política, eu estou fora. Mas dentro do processo democrático, e aí a gente pensar a partir da Constituição de 88, né, nós temos os nossos representantes políticos e nós precisamos fazer com que eles efetivamente nos representem. Talvez um dos grandes problemas que nós temos é que nós votamos nas pessoas, cumprimos a nossa obrigação e depois nós esquecemos dessas pessoas. E até mesmo de cobrar delas, né? E enquanto as pessoas de bem não estiverem envolvidas na política, as pessoas do mal vão dominar. Certo. Isso que, infelizmente, acaba acontecendo em todos os setores e muito mais ainda no esporte, que não é considerado um setor prioritário. Então, o que nós fizemos foi chamar uma audiência pública, né, a partir de alguns políticos, e aí independente de partido político, alguns políticos que compraram a causa. E acho que isso é uma coisa importante, porque quando nós pegamos, e aí para pensar, né, só para situar o nosso telespectador, eu sou formado em Educação Física, eu fiz um mestrado em Ciências Sociais, eu fiz um doutorado em História e trabalho no mestrado de Ciências Sociais e me sinto na obrigação, enquanto cientista político, enquanto cientista social, de refletir e de dar um retorno, principalmente para a nossa causa. E aí quando a gente fala em política pública, nós temos dois aspectos que precisam ser pensados. O primeiro deles, que é uma questão política mesmo e que é administrativa e que aí tem a ver realmente com tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões têm muito a ver com os partidos políticos, com o interesse daquele político que está lá. Mas nós temos também uma definição que se dá do ponto de vista institucional, que aí é aquilo que deve ser feito a favor do povo, a partir do interesse do povo. E a audiência pública é um dos mecanismos que veio com a Constituição de 88 como uma possibilidade da população se manifestar. Sim. E o que nós fomos levar e demandar para os nossos políticos nada mais é do que algo que já foi apresentado em uma audiência pública da saúde, onde foi feito uma consulta pública com a população de Ponta Grossa, com mais de 30 mil pessoas, e apareceram 4 prioridades, né? Apareceu saúde, apareceu pavimentação, segurança como terceiro item e o quarto item foi esporte. Não tem como o político, o poder público, quem quer pensar um pouquinho em atividade física e esporte, ignorar um número tão expressivo como esse, né? Não deveria ter. Mas, infelizmente, tem. E aí a nossa alternativa é fazer com que as pessoas que estão lá para nos representar assumam um determinado posicionamento.
Posicionamento esse, que através do teu programa gostaria de conclamar a nossa classe, que nós precisamos agir como classe. Porque enquanto nós estivermos agindo individualmente, nós nunca seremos respeitados enquanto classe. Enquanto cada um estiver pensando no seu problema e falar assim, não, essa atitude não me envolve diretamente, então isso não é um problema meu, nós vamos ser gestados sim por pessoas que não são da nossa área. Nós vamos sim ser comandados por pessoas que não sabem absolutamente nada de esporte. E não sabem absolutamente nada de esporte, não tem força política e não tem capacidade para fazer a gestão dos recursos públicos. E aí acaba acontecendo o quê, Benhur? Aquilo que aparece aqui. Nós temos as meninas jogando de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem fazer uma articulação com as empresas que estão no nosso parque industrial para que elas possam investir no esporte, ter o desconto do tributo do município ou buscar uma lei de incentivo que possibilite a essas pessoas ter um retorno. Vender o peixe com propriedade. Né? Esse eu entendo assim, porque não adianta você levar o prefeito, levar um deputado a uma empresa e, de repente, qualquer uma dessas pessoas, representantes do povo, não entenda do que está falando. Né? Obviamente, o empresário, que às vezes até quer investir, ele não vai sentir confiança nenhuma. Mas eu vejo também uma luta muito interessante da sua parte, em especial, Miguel. Eu tenho visto você muito envolvido com essas situações, em cobranças até de questões de cargos dentro da prefeitura, especialmente na Secretaria de Esportes. E é uma situação parecida com aquilo que eu vivia praticamente 10 anos atrás, quando nós fomos cobrar da então secretária de Educação o porquê que o município não cumpria uma lei onde nós tínhamos, na época, 83 escolas municipais, somente 18 tinham profissionais de educação física, e existia uma lei obrigando o município a contratar professores. E a coisa estava assim há 4, 5 anos. Naquela oportunidade, Miguel, eu fui na UEPG, passei nos cursos, nas turmas de educação física, fazendo uma convocação. Eu falei para os acadêmicos na época, eu não tenho interesse nisso, eu não vou ser funcionário, não vou ser professor de educação física de escola municipal. Não que isso é um desmérito, mas eu já tenho a minha carreira encaminhada, assim como você tem a sua. Mas eu estou lá para representar os futuros profissionais. E apareceu meia dúzia de gato pingado lá e mais o pessoal da Secretaria de Esportes. O resultado disso, e pouca gente sabe, é que na época, alguns meses depois, a Prefeitura Municipal fez o concurso e hoje, praticamente, se não todas as escolas, têm o profissional da educação física. E essa, pelo jeito, é uma bandeira sua também, como profissional que é, exigindo até mesmo que a própria classe se una, né, Miguel? Sim, porque, bem, primeiro, já citei em outros momentos e eu tenho essa tua passagem como um dos fatos relevantes da nossa classe, mesmo as pessoas não tendo aderido lá, mas a tua coragem, né, em estar militando por algo que é efetivamente da classe. Sem nada de político. Porque se nós formos pensar, todos nós temos as nossas profissões, mas nós temos um compromisso também com a nossa profissão que nos possibilitou estarmos onde nós estamos. Então, quando as pessoas falam que essa não é uma preocupação minha, são pessoas que não têm a mínima consciência social e política. Eu não posso continuar formando os nossos alunos, trabalhando na UEPG, formando os nossos alunos, para eles não ocupar cargos que deveriam ser deles, por competência, e não somente por indicação política. É uma pena que isso ainda aconteça. E aí foi com esse espírito que nós tivemos mais de 300 pessoas no auditório participando de uma audiência pública. Se nós olharmos tradicionalmente, as audiências públicas não dão 50 pessoas. Quer dizer, então, e tudo que foi definido lá foi definido democraticamente. O espaço aberto tanto para as manifestações quanto para as moções que acabaram saindo da audiência. Moções as quais, e já adianto, né, moções as quais, infelizmente, tivemos algumas moções de repúdio, porque não encaro isso com alegria. Nós gostaríamos de estar lá discutindo com o nosso secretário de esporte os caminhos possíveis para o esporte pontagrossense. Uma vez que nós não temos uma política pública para o esporte de Ponta Grossa, nós acabamos vivendo de favores de pessoas que acabam investindo
pontualmente em uma determinada ação. Então, Ponta Grossa é sempre um recomeço. Nós fazemos o trabalho e nós precisamos recomeçar. Porque se essa pessoa deixar de investir, ou melhor, não encaro nem como investimento, deixar de ajudar, porque a gente não é profissional o suficiente para demonstrar que é um investimento, que nós temos um público consumidor e que o esporte fortalece a marca daquela empresa. Então, como nós não temos pessoas que conseguem fazer isso, acaba sobrando para o técnico fazer a função de técnico, fazer a função de marketing, fazer a função de repórter, enfim, fazer todas as funções. E aí o que a gente busca é auxiliar nesta estrutura, porque a partir do momento que nós tivermos uma política pública para o esporte de Ponta Grossa, nós vamos estabelecer prioridades. Veja, um dos primeiros princípios que se estabelece na economia, e acho que isso é muito interessante, né, é que a vontade do ser humano é infinita, mas o dinheiro ele é finito. Se esse dinheiro é finito, nós precisamos estabelecer prioridades. Quando nós não temos prioridades, nós fazemos tudo mais ou menos. E infelizmente, o que nós temos feito nos últimos tempos em Ponta Grossa. Tudo mais ou menos. E o que é pior, cada vez menos. Você entende, existe uma estatística, acredito até que tenha sido apresentada nesse evento da segunda-feira passada, que o investimento, o orçamento na Secretaria de Esportes, ele vem caindo. Ele caiu nos últimos 10, 15 anos? Gostaria de destacar, né, tem os documentos todos apresentados nessa audiência, e nós tivemos um dos palestrantes que fez um belíssimo trabalho, pegando documentos públicos e apresentando esses documentos públicos. Algumas vezes até as pessoas acabam se expondo, porque quem está na gestão acaba acreditando que a crítica é a pessoa, mas não é especificamente a pessoa, mas a função que aquela pessoa está exercendo ou que deveria exercer. E nos últimos 10 anos, o investimento da Secretaria de Esportes ele veio caindo de maneira assustadora, dando fundamentalmente em determinados momentos para pagar a folha de pagamento dos próprios professores da fundação, da secretaria, agora atual secretaria, né? Em outros momentos, minimamente dando para pagar o auxílio pro labore para alguns técnicos que trabalham lá, e mesmo esse recurso sendo pensado aí pela Lei de Incentivo ao Esporte, voltado para o esporte de alto rendimento, ele acaba sendo utilizado também para um programa de iniciação esportiva, para pagar os professores que estão nesse programa de iniciação esportiva. Então é mais ou menos este o cenário que nós temos do ponto de vista financeiro. Como o esporte não é prioridade, nós não temos recursos. E se não temos recursos, não tem como estabelecer uma política. Não tem projetos daí também, né? Os projetos ficam muito limitados, né? Eles ficam perdidos, né? E aí, novamente, nós voltamos assim. Quando nós não temos alguém que seja da área, essa pessoa não sabe nem quais são as possibilidades de captação de recursos. Agora, Benhur, também, em outros momentos, quando nós estivemos, né, solicitando às máximas autoridades do nosso município que olhasse para o esporte com muito carinho, e infelizmente não fomos atendidos, nós entendemos até que determinados cargos eles podem ter uma conotação mais política, no sentido de proximidade entre a pessoa que está na secretaria e a pessoa que responde pelo município. Agora, essa pessoa precisa estar assessorada por pessoas da área, que ajudem a gestar esses projetos. Por outro lado também, o que nós conclamávamos ao nosso prefeito é porque nós temos inúmeras pessoas competentes que poderiam estar à frente da secretaria, como já tivemos em outros momentos, e que tivemos momentos pujantes no esporte pontagrossense. Seja ele pensando atividades de alto rendimento, seja ele pensando a iniciação ou pensando lazer. Eu comentava na Câmara que eu sou oriundo de um destes projetos, e a minha militância tem muito a ver com a minha história de vida. Quer dizer, de um menino pobre que veio do bairro da periferia e que vai para um projeto social feito pela prefeitura, que era o projeto Ademar Ferreira da Silva. Projeto fantástico, né? Que se encontra no esporte
E como eu perdi meu pai muito cedo, eu tenho uma pessoa que foi extremamente importante no sentido de ser uma referência. Quer dizer, então é uma formação pelo esporte, onde o profissional de educação física passa a ser uma referência e uma referência positiva. Sim. Isso fez com que eu me preocupasse, que eu estudasse, que eu fosse para a universidade, que continuasse estudando. Quer dizer, então a dívida que eu tenho com o esporte, ela é impagável nesse aspecto. Então, essa militância, ela tem muito também deste cunho. Não para falar assim, puxa, olha, não é uma história bonitinha, não. Eu fico preocupado não é com a história bonitinha que deu certo. Eu fico preocupado com a história que não deu certo, que não está dando certo pela falta de investimento. Porque essa oportunidade que eu tive com o projeto Ademar Ferreira da Silva, as crianças não estão tendo. E aí a gente vê o quanto aumenta o índice de criminalidade, a gente vê o que piora a saúde do município e os nossos gestores não estão vendo. A impressão que dá, muitas vezes, Miguel, é que se usa o dinheiro público para se fazer muito assistencialismo. Eu entendo que é uma visão burra qualquer vereador, qualquer setor público ignorar a importância da atividade física e do esporte. E eu sempre falei que se a criança desde pequena ela entender o esporte, a atividade física como algo importante, essa mesma criança não vai ser um adolescente. Até eu pego um caso que aconteceu em Castro, de crianças de 6 e 9 anos que causaram a maior balbúrdia num centro de educação infantil, agora nesse final de semana. Mas eu entendo assim, que são crianças que não vão tomar atitudes de vandalismo, são pessoas que vão respeitar os espaços públicos, mais do que isso, vão defender os espaços públicos, e eu tenho certeza que é muito menos fila nos postos de saúde. A impressão que me dá, às vezes, é que os políticos ficam esperando isso para fazer o assistencialismo. Olha, eu vou cuidar de você que está doente, é bom a desgraça para que o político ruim acabe sobrevivendo. A impressão que dá é isso, Miguel. É muito triste, né, nós vermos o nosso país em pleno século XXI, um país aí vencendo o subdesenvolvimento, um país pujante como o nosso, mas ainda ter uma visão tão tacanha, né, das coisas, uma visão realmente assistencialista e uma visão que é corretiva, mas não preventiva. Né? Então, para nós é muito triste isso quando nós não temos o esporte como um meio de formação. Sim. E aí, quando nós fazemos programas, nós vamos fazer programas para que o esporte seja a reabilitação daquela pessoa que já infringiu uma lei. Infelizmente é horrível. Miguel, deixa eu falar um negócio. Eu não tenho, assim, o nosso programa, nós temos daqui a pouco o Operário para falar, e, claro, também muito importante, né? Você também é um torcedor do Operário, tenho certeza disso. O que de concreto saiu a partir desse evento aí? Quais são os próximos passos, se eles existirão? A gente sabe que entre elaborar passos e eles serem cumpridos, ou serem atendidos, ou serem vistos, é uma distância um pouco distante. Mas o que de concreto saiu desse evento? Bom, saiu primeiro de tudo, nós temos uma carta de princípios da educação física, os quais serão apresentados e devem ser respeitados por todas as pessoas que forem fazer a gestão do esporte na cidade. Esse documento nós estamos circulando para que as diferentes pessoas assinem este documento e que os próximos candidatos assumam um compromisso com a nossa classe. Eu acho que, de concreto, o fato de nós termos um auditório cheio, mostrando para as pessoas, quer dizer, é algo assim que nos deixou bastante satisfeitos. Né? Nós temos, foi proposto o estabelecimento de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele é para assessorar os nossos políticos a partir de decisões tomadas democraticamente pela população. Conduzido por diferentes pessoas, mas que pensem os diferentes aspectos do esporte. Porque se formos pensar o esporte, eles têm inúmeras variáveis. Desde o esporte para pessoas com deficiências, passando pelo esporte da iniciação, chegando no esporte de alto rendimento. E aí nós precisamos pensar essas diferentes dimensões do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de funcionalidade também. Então esses grupos temáticos, eles estarão debruçados para que nós possamos pensar políticas públicas, e o nosso sonho é que essas políticas públicas não sejam políticas de governo, mas que se tornem políticas públicas de Estado.
Para o nosso telespectador, que não trabalha diretamente, nós temos a política de governo que ela depende da pessoa que está lá naquele momento. E temos a política pública de Estado que, independente da pessoa que esteja lá, aquilo deve continuar sendo cumprido. Nós temos, por exemplo... É um legado de forma oficial. Oficial. Perfeito. A pessoa não vai ter como fugir, ela vai ter que cumprir um determinado roteiro para que determinadas ações se perpetuem, né? Isso. E eu gostaria de pegar uma deixa tua até para fazer um gancho, né? Porque, assim, numa das funções que eu exerço dentro da universidade, que é essa ligação da universidade com a sociedade, uma das primeiras ações foi a parceria com o operário. E em breve nós estaremos inaugurando o CT do operário dentro da universidade. Isso é pensar institucionalmente. E lembro a época quando nós conversávamos com o presidente do grupo gestor, essa era uma preocupação dele. Quer dizer, muda a reitoria e aí acaba o projeto? Não, gente. Vamos institucionalizar. As coisas não podem ser pautadas nas pessoas. As coisas precisam ser pautadas nas instituições. Quando nós entendermos dessa maneira, aquilo que é importante para a população, aquilo deve permanecer. E isso é o que está acontecendo entre o operário e o EPG, e é isso que a gente espera dos nossos vereadores, é isso que nós esperamos dos nossos políticos. Não que eles façam a vontade do Benhur, ou do Miguel, ou do partido A ou do partido B, mas que eles escutem os seus eleitores, que eles escutem os cidadãos da cidade de Ponta Grossa e que atendam às demandas estabelecidas por esses cidadãos, os quais são os seus eleitores e que os senhores estão aí para nos representar. Muito bem. Miguel, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui, a forma clara como você expôs todas essas situações. Eu, como um profissional da educação física e que hoje tenho a minha limitação de através da imprensa, poder divulgar e procurar também valorizar a nossa profissão, quero dizer que eu estou à disposição, enquanto profissional, enquanto que seja um âncora de programa esportivo, para que a gente traga, esse é um momento diferente, a gente não está trazendo a notícia do gol, do saque, da braçada, do salto, mas a gente está falando de uma coisa muito importante, que não tem como objetivo de consagrar pessoas que já têm uma história de vida, mas dar oportunidade para uma comunidade, para que ela seja bem assistida, para que ela seja valorizada e ela tenha um horizonte, né? Acima de tudo, ela tem um horizonte. Agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, Benhur, ficamos aí à disposição, espero poder retornar ao programa e aí com melhores notícias, né, de uma política pública consolidada ou dos grupos de trabalho, e isso é um compromisso nosso. Nós vamos sim estabelecer esses grupos de trabalho e nós vamos sim demandar os nossos políticos para que eles atendam os anseios da população. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem Operário Ferroviário, né? O Fantasma ocupando a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Fique por aí. As lojas MM Mercado Móveis sabe que acreditar no potencial da nossa gente é oferecer grandes oportunidades. Por isso, a Semana do Brasil agora é também a semana da menor parcela do Brasil. E você merece os mesmos descontos incríveis das grandes liquidações do ano. Confira só, lavadora Electrolux a partir de R$ 119,90 mensais. Smart TV Philips 43 polegadas, só R$ 149,90 mensais. Cozinha 4 peças com balcão, só R$ 79,90 mensais. É isso mesmo. Comemore a Semana do Brasil nas lojas MM com a menor parcela do Brasil. E se não puder pagar agora, a primeira fica só para novembro. São 60 dias para começar a pagar. Semana do Brasil é nas lojas MM, porque valorizar o que é nosso é fundamental. E ponto final. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis.
tempo é dinheiro. Por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Muito bem, voltamos falando do Operário Ferroviário, né? Uma tarde, final de tarde, início de noite, de grande festa no Germano Krieger, o Operário alcançando uma colocação que talvez nem o mais otimista achasse que fosse acontecer, com uma trajetória nas últimas 5 partidas, especialmente, fantástica. Confira aí como foi Operário e Cuiabá. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E mais uma vez Operário e Cuiabá se envolvem num confronto cheio de importância. O tradicional jogo dos 6 pontos. Partida cheia de equilíbrio que teve nas bolas paradas as primeiras chances de cada lado. Já dava para ter uma ideia que seria uma parada dura para o Fantasma. E foi numa bola parada que pintou o primeiro gol do Operário. Rodrigo Viana segurou firme o cruzamento na área. E na sequência, fez lançamento cirúrgico para Mailton, que na base da velocidade venceu primeiro os 2 adversários, depois o goleiro do Cuiabá. E com categoria tocou para o fundo das redes. Golaço de Mailton, Operário 1-0. No segundo tempo, os visitantes vieram para cima e por pouco não empataram. A trave salvou o time de Vila Oficinas. Aos 26 minutos, mais um lance de bola parada. Depois do cabeceio, Lucas Batatinha, bem posicionado, pegou o rebote e marcou o segundo do Fantasma.
Mais do que nunca, o Cuiabá passou a dominar as ações e Rodrigo Viana continuou a demonstrar por que assumiu a condição de titular da equipe. Só não deu para ele no final do jogo. Aos 47 minutos, o cruzamento rasteiro na área do Fantasma encontrou o pé de Júnior Todinho, que mandou a bomba. Era o gol de honra do Cuiabá. E não deu tempo para mais nada. Final de partida, Operário quinto colocado no Campeonato 2. Cuiabá que caiu para a 7ª posição 1. Fizemos um jogo contra uma equipe muito boa, né? Enfrentamos dificuldades que nós já sabíamos que é assim, uma equipe forte fisicamente, que tem muito jogo de contato, um jogo físico e que é muito rápida na retomada de bola, e a gente tinha que ter um cuidado muito grande. Em alguns momentos do primeiro tempo acabamos proporcionando 2 escapadas do adversário, e a gente sabia que também teria que ter uma preocupação muito grande na bola parada, que é uma equipe de estatura boa, tem bons batedores, né? Tanto o Paulinho como o Rodolfo pega muito bem na bola, e a gente sabia que tinha que fazer uma partida segura para não ter problema nessa jogada de disputa aérea. Mas a equipe foi bem, né? Buscou, dentro da nossa proposta, fazer o resultado. Não conseguimos ter aquele ímpeto que imaginávamos no início de jogo, de pressionar. Acabamos errando algumas bolas na saída de bola e proporcionando ao adversário no início do jogo, e a partir da metade do primeiro tempo a gente conseguiu baixar um pouquinho a poeira e trabalhar com a bola mais no chão. Aí a nossa equipe foi bem, e a nossa equipe, quando faz isso, tem qualidade, né? Tem qualidade na saída de bola, tem qualidade na transição ofensiva. Felizmente fizemos um gol de jogada que a gente sabia que podia explorar com a velocidade do Mailton, né? A bola parada defensiva, então a gente reposicionou a equipe, né? O posicionamento em outros jogos não era esse, e para hoje a gente determinou que fosse assim, para ter essa escapada rápida do Mailton. Infelizmente deu certo. Aí, no segundo tempo, o adversário veio para cima, né? A gente sabia que teria uma pressão em algum momento do jogo. Caímos um pouco na parte técnica de novo, né? Voltamos a apresentar alguns erros quando a gente estava com a bola e proporcionar essa bola ao adversário. Mas, infelizmente, fizemos um gol, tivemos outras oportunidades aí e poderíamos ter definido a partida. E lá atrás, né, o Cuiabá chegava mais na bola longa, nos cruzamentos de faltas laterais e escanteios. A equipe estava muito bem, né? Uma outra escapada que deu na marcação, mas a equipe conseguiu neutralizar bem essa jogada forte, passou algumas bolas ali na frente da nossa área, mas a marcação estava boa e o jogador não conseguiu escapar. Outros 2 lances perigosos do Cuiabá foram em faltas próximas da linha da área, que ambas não foram, nem no primeiro tempo, que o Viana defendeu, e nem no segundo. Então, todo mundo vem aqui e reclama de arbitragem. Quando perde para o Operário é porque o juiz não tem experiência, porque o juiz não ajudou, porque não deu o pênalti, não deu uma falta, e a gente está sendo sempre prejudicado. Na dúvida, em casa ou fora, talvez o Operário ainda não tenha uma camisa a nível nacional de peso, né? Que faça a arbitragem repensar em alguns lances. Porque todo jogo acontece isso, né? Faltinha na frente da área, a mesma falta que aconteceu lá, o mesmo braço que o Peixoto deixou no jogador, o zagueiro deles deixou no Schumacher, no Batatinha, no Felipe, e não foi marcada a falta. Então, estou falando isso porque eles tiveram 2 situações em jogadas que não aconteceu a falta, né? Nas outras todas em que foi escanteio, que foi falta, como nós fizemos eles também, a nossa equipe dificilmente deixou eles finalizar porque fez uma marcação boa. Então, o importante é vencer, né? A colocação, como eu falei, durante a semana não é o nosso objetivo agora, né? O nosso objetivo era vencer a partida, ultrapassar um adversário direto, um adversário muito bom, e subir algumas posições na tabela. Então, a gente está feliz com isso, conseguiu o nosso objetivo. Acredito que o torcedor está feliz também, né? Com a colocação do Operário, e a gente vai trabalhar ainda mais para que a gente possa cada vez mais vencer jogos e pontuar e chegar numa pontuação aí muito boa. Vinícius Albuquerque, nosso comentarista de futebol, boa noite. Mais uma ótima vitória e provando que aquela tal de estatística, tal de posse de bola, o tal de número de passes, não tem nada a ver. O negócio é bola na rede, Operário 2-1, ponto final, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Benhur, boa noite a todos.
Realmente, o que importa é a bola na casinha, como a gente diz, né? Ali dentro quando acontece o jogo, e o mais importante realmente é você ter efetividade. O Operário teve menos, né, opções e variedades e opções de jogo, né, de gols, chances de gols, mas foi muito mais eficaz do que a própria equipe do Cuiabá, que teve, né, depois das estatísticas ali, de 6, né, então 2 remates no gol, né, o Operário teve 4 e 2 fizeram os gols. Então, acho que realmente, mais uma vez, o Operário se mostrou muito eficaz. Nesse quesito aí melhorou muito, né? Muito, né? Os números nesse quesito aí melhoraram demais. A parte defensiva se portou muito bem novamente, né? Soube realmente administrar uma pressão que seria assim normal, né? A gente sabe que o Cuiabá é uma equipe que também vem com o time já junto há mais tempo, realmente ia colocar dificuldade para a equipe do Operário, por tudo aquilo que a gente comentou também anteriormente, né? Nos últimos jogos, criar, né, a rivalidade que foi criada. Então, assim, foi mais uma vez, assim, novamente, né? A gente viu os detalhes, né, os jogadores mesmo, tanto das duas equipes, realmente com cada dividida, cada lance realmente de decisão, né, a gente realmente sentiu uma atmosfera diferente, e aí o Operário foi mais feliz, né, no momento crucial, né, tanto no primeiro tempo como o Cuiabá vinha melhor, né, aí já no mérito, né, do goleiro Rodrigo Viana, que mais uma vez fez uma grande partida e saiu naquela bola e fez a reposição, né? Foi uma jogada também como o próprio Gerson, e até no intervalo mesmo o Mailton reconheceu, né, que foi treinado e foi, né, estudado a mudança do jogador, porque não era o Mailton que fazia, no caso, a escapada ali, né, de ficar de mano. Até acho que não foi um erro de posicionamento deles, porque eles tinham 2 jogadores. Mas tinham um jogador que era o capitão deles, que eu sempre achei um jogador, uma característica de jogador pesado, né, que é o Escobar, né, ele é o capitão, então ele tem, né, um pouco mais de dificuldade. Eu vejo que ele está do lado, ó, mas ele não chega a nenhum momento, ó, né? Agora lá ele está dentro do gol, ó, ele vai ficar lá e, né, então, agora claro, é um gol de placa, né, o Ailton realmente, essa escapada, ele já não foi a primeira vez, né, que ele já vinha nos últimos jogos, ensaiando, né, essa bola, mas não com a bola assim como foi a reposição, e sim com bola dominada, né? Até ele faz isso também, depois do gol, e aí faz com que o jogador tenha um cartão amarelo também, e ele já tá passando da bola, como a gente diz, né? Então, muito inteligente o Gersinho, e o Gersinho fez com o Mailton o que a gente chama no alto rendimento de aproveitar ao máximo o melhor do jogador. Então, o que ele fez? Ele criou uma saída de bola para favorecer o que o Mailton tem de melhor, que é a velocidade, e acabou dando certo. E eu acredito que vai dar muito mais certo ainda, né? De aproveitar a maior característica dele, né, que é realmente essa saída, essa velocidade, né, o arranque. Ele consegue muito o domínio da bola em velocidade, né, porque isso é muito difícil, porque você, quando está correndo um do lado do outro ali sem, né, a bola ainda é normal. Agora, com a bola, você ainda ter o privilégio de poder ter esse domínio próximo da bola, e é assim que ele sempre faz quando tem essas arrancadas. É claro que, por vezes ou outra, ele acaba pecando um pouco, né, pelo preciosismo de repente, tentar um passe, mas ele confia muito nessa parte. E acho que ali realmente foi um momento que ele não tinha ninguém pela frente, né, então ele pôde usar essa velocidade, mas aí também dá os méritos, né, ao goleiro, né, Rodrigo Viana, né, a gente sabe que em poucos jogos aí, né, que ele já está na equipe do Operário, e essa saída, né, até a gente viu ali, quando ele dá os 2 passos ali que ele faz, né, que vai sair, o que dá uma segurança para a própria zaga, né, que sabe que ele vai sair, a bola vai ser dele, né, e aí realmente ele dá o sinal ali com as mãos e faz, né, o lindo gol, né. Já foi o segundo gol, que também era um momento que o Cuiabá também vinha ensaiando alguma recuperação, mas aí, mais uma vez, a bola parada do Operário funcionou. Né? A eficiência do Operário hoje, ela está muito grande. Vinícius, agora, o nosso fantasma, que tem jogo já contra o Oeste, né? E já não pode contar com alguns atletas, né? Nós tivemos aí o Mailton com o 3º cartão, é isso? Não, Mailton não. O Lucas Batatinha. Lucas Batatinha, 3º cartão. Isso. O que você acha que pode acontecer? Quais são as opções do Gerson, que inclusive nessa segunda-feira recebeu mais 2 atletas? Isso, recebeu mais 2 atletas nesse jogo, né? Contra o final, contra a equipe do Cuiabá. Estreou, né, o atacante também Cássio Ortega, então a gente sabe que também é uma
variante que o Gerson também vai ter, né? Eu acho que dentro do que ele vem buscando, de ter uma equipe mais móvel, principalmente na parte ofensiva também ali, com os jogadores trocando muito de posição, eu acho que ele vai buscar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que talvez nesse jogo ele não queira colocar, de repente, o próprio Schumacher ou o Bruno Batata, que estaria um pouco à frente, né? Por ter um pouco de mais mobilidade. Eu acho que é mais por esse lado que ele vai, né? Tem, o Peixoto mais uma vez fez um jogo, né, como a gente sabe, né, o padrão Peixoto de jogar, né, ninguém se cria ali, realmente, pelo aquele lado ali, a gente viu, né, as maiores chances do Cuiabá foi pelo outro lado, explorando até as próprias costas do Mailton, né, mas ali o Peixoto realmente fez uma partida muito segura, tranquila, né, então tem também, né, o retorno do Alan Vieira para ser, de repente, uma opção mais ofensiva. E lá, dentro de todos esses outros adversários que a gente possa jogar fora, Benhur, eu acho que o Oeste é a equipe que menos pressão pode exercer, né? É um campo que sempre se pareceu muito bom, né? O estádio Arena de Barueri, né? É um adversário também que não leva a torcida, né? Muito, um número reduzido. E eu acho que é um jogo que de repente vem num bom momento para a equipe do Operário realmente fincar com seus 2 pés, como o Jairzinho comentou ali, de poder fazer uma campanha melhor fora de casa. É isso que o Operário busca, já tem, né, conseguido fazer isso depois da Copa América, os resultados foram melhores. As últimas 5 rodadas, né? O Operário é o time que melhor se sai em termos de números nas últimas 5 rodadas. Sem dúvida nenhuma. E hoje eu pontuo e cravo realmente que é a equipe em melhor momento na Série B, né, Bruno? Isso é notório, é visível, não só pelos números, mas pelo que a gente está vindo, né, pelo que a gente está vendo, né, a entrega realmente, a eficácia mesmo, né, tanto na parte defensiva. Infelizmente tomou um gol no final ali, a gente viu que também foi qualidade da equipe do Cuiabá, mas não vinha sendo vazada há 4 jogos, né, então agora tomou esse gol, mas mesmo assim se mostrou um jogo muito seguro, né, do próprio Rodrigo também, e do Alisson, que realmente está no seu melhor futebol, né, então a gente sabe que isso dá mais confiança de você buscar até fora de casa, né? Como agora contra a equipe do Oeste, um jogo que o Operário pode se equilibrar, pode realmente aproveitar esse bom momento, né? Essa ascendência no campeonato para que possa fazer um bom resultado e conseguir ali, o mais próximo possível, estar perto do G4, né? A rodada só não foi melhor para o Operário porque o Sport empatou com o Bragantino, porque se o Bragantino vence o Sport, o Operário estava em 4º lugar. Mesmo a combinação de 2 partidas que podem acontecer na próxima rodada, caso de vitória do Operário, o Operário pode terminar a rodada na 3ª posição, Vinícius. Eu não sei, né? Talvez nem o mais otimista torcedor imaginasse que nesse momento do campeonato nós estaríamos fazendo essas contas. O Operário cada vez mais distante do rebaixamento e muito mais próximo da Série A do Campeonato Brasileiro. Exato, mas com muita humildade, né? Muito pé no chão, a gente vê todo mundo ali, depois do jogo também, após ninguém, com aquela euforia, aquele oba-oba, né? Todo mundo realmente comentando. Tem muito jogo pela frente ainda, né? Exato, são 17 jogos ainda que tem, né? Mas, claro, a gente tem que voltar, como a gente dizia no início, né, Bruno, do campeonato, realmente o principal objetivo é a manutenção, né? Mas é claro, como está a produção, como tem acontecido, como os jogos têm, né, se sucedido, a pontuação que o Operário tem alcançado, faz sonhar, faz realmente ter, acho que digo, nem sonho, mas é realmente de uma certeza, né, porque a equipe vem produzindo e ainda tem muito mais a dar. Não foi um jogo assim dos melhores, né? Não foi realmente o jogo dos sonhos do Operário, mas tem conseguido as vitórias, tem conseguido os resultados, a pontuação que é o mais importante. Então a gente sabe que ainda, né, eu acho que com alguns jogadores que ainda Operário, eu digo porque os jogadores que ainda podem vir, porque ainda são muitos jogos, então você vai precisar do elenco, você vai precisar do plantel, né? Então o Operário tem Robinho ainda para voltar, tem Chorão ainda que estava no banco, podia ser uma opção, o William que ainda está machucado, ainda, né, pode voltar. Como você disse, Felipe Alves que chegou agora, é um artilheiro, né, já mostrou isso. Também tem, né, alguns jogadores que podem estar indo fazer parte desse elenco. Então isso o Operário só tem a ganhar, porque hoje ainda tem um rendimento muito bom, né, com os jogadores que vem jogando, mas que vai precisar desse giro, dessa rotação, né, do grupo. Então, acho que essas opções o Gerson tem no seu grupo, mantém todo mundo motivado. Uma prova disso agora foi o Alisson, que teve um tempo, nem por banco estava indo e voltou como se nada tivesse acontecido, né? Então, isso é muito... a gente sabe que o que os jogadores demonstram realmente é de muita união, de um grupo forte, né? Então, isso acontece quando
o jogador sabe que não tem, perdendo a palavra, mas sacanagem, que realmente o treinador faz o que tem, que joga quem está melhor. Houve um momento do campeonato que a gente falava muito dessa situação do jogador que está vindo do banco não saber aproveitar a oportunidade. E o que acontece agora, que os jogadores que estão entrando estão conseguindo manter o padrão Operário. Se o padrão é alto ou é baixo, é o padrão Operário. É um time novo na Série B, está enfrentando um campeonato diferente, um campeonato exaustivo, tanto é que joga na sexta-feira em São Paulo e na segunda já tem jogo aqui. Exato. Então é mais um fator que depõe contra o Operário. Por isso é importante o resultado lá, porque isso já aconteceu e o time não se ouve muito bem aqui, demonstrando um cansaço excessivo, né? Por conta dessa logística de viagem, que é um adversário forte também, né? E humanamente, né, numa viagem, você tem, né, 2 dias, nem isso, de recuperação, com uma viagem ainda no meio, né? Então, é claro que dessa vez agora a logística vai ser diferente, vai ser, né, no aéreo, então isso também facilita um pouco, mas há o desgaste, né? Você há o tempo após o jogo de recuperação, né? Então isso é inevitável, né? Mas é assim, né? A Série B é assim, mostrando jogos aí como foi agora o Curitiba em casa, né? Com tudo programado para poder ficar ali, né, na segunda colocação com o adversário direto, acabou perdendo para o Atlético Goianiense, que é uma equipe bem montada. O Sport, como você falou, também é um adversário que só foram 2 derrotas no campeonato, né? Uma para o Operário aqui, né? Então é uma equipe também equilibrada, que busca e mantém, né? O Bragantino, que já está um pouco mais na frente, mas é um campeonato nivelado. E nisso o Operário tem se mostrado realmente competitivo. Acho que essa é a palavra que tem determinado o Operário nessa ascendência, né? Um time competitivo. A gente viu ali muita entrega, muita garra, muita vontade, e é isso que está fazendo valer, né, os resultados, as vitórias e essa boa colocação, né? Que realmente, como você disse, né, nem o maior, né, otimista poderia esperar. Mas como a gente viu ali, o pessoal comentando que o máximo puder ficar perto ali, para que daí realmente sim, no final, na reta final, você consiga, né, dar aquele gás a mais ali para poder fazer parte do G4, que aí seria o melhor dos mundos, né, Bruno? Não tenha dúvida. Então, sexta-feira, ligado nos canais aí, nas emissoras de rádio que acompanham o Operário Ferroviário, o Oeste e o Operário de São Paulo. E na segunda-feira tem Fantasma aqui em Ponta Grossa, né, Vinícius? Na segunda-feira à noite, né? Muito bem. Maravilha. Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, né? E a gente fica nessa torcida para que os ventos continuem soprando a favor e essa questão de eficiência que tem sido muito importante do Operário nessas últimas rodadas, ela continue. Pode ter o time adversário 80% de posse de bola, contanto que na hora do gol ele entre justamente para o lado do nosso Fantasma, né? Mas nessa produção o Operário tem ido muito bem, né, Bruno? Contra agora a equipe do América Mineiro foi assim, né? Tanto que agora o jogo de exemplo está sendo sempre falado sobre o jogo do América, que ali realmente mudou a chave, né? Da equipe está se portando muito bem fora de casa. Então espera que na sexta-feira aí o Operário realmente consiga manter esse nível, né, de atuação e que possa voltar de lá com um bom resultado. Boa noite e uma boa semana a todos. Valeu, Vinícius. Obrigado mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Uma boa semana. E segunda-feira que vem, não se esqueça, tem Operário no Germano Krieger. Um abraço e até a próxima. Programa Companhia do Esporte. Patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.